Aquele episódio que o Kenan queria nada mais nada menos do que 10 milhões de reais. Tinha chance, mas perdeu tudo. E é sobre isso que iremos falar agora nesse episódio de julgamento. Oi, gente, além de mais, antes de eu comentar sobre tudo isso, se inscreva aqui no canal e já deixe seu like, pois é muito importante. Nesse episódio de Kenan e Kel, eu vou comentar, já dei o que aconteceu, porque que ele tinha essa chance milionária. É isso, tintim por tintim, nessa linha do tempo, pra vocês acompanharem comigo, pra quem não viu essa maravilhosa série, porque marcou muitas gerações. E dessa vez, começa com a família toda ali, no café da manhã, aparece o Kel pra ver o jogo de basquete com o Kenan, então todo mundo sai, fica só os dois sozinhos, e o Kenan prepara aí um sanduíche de atum. Ele põe tudo ali no pão, põe a mostarda, atum, fecha sem nem ver, e diz assim: vou ligar aqui, vamos ver o jogo de basquete, traz aí o meu pão, tudo certo. Na hora que ele deu a primeira mordida, a feição dele mudou totalmente, porque parecia que sim, ele estava sufocando, ele se afogou, e o que eu queria mais era chamar um médico, ver o que estava acontecendo, do que simplesmente ajudar o amigo. Talvez esse sim tarde poderia ocorrer algo fatal, ou até arranhar a garganta, ficar muito machucada, porque vocês vão ver o que vai acontecer depois, o que vai sair aí dele. Na hora que o Kel faz aquela manobra para poder sair, aparece simplesmente parafuso mais enorme, gente. Não é daqueles pequenininhos. Cara, tinha um parafuso no meu atum. Ainda bem que dava de ver que não era tão pontudo assim, mas causaria um belo de um dano. Por ter sido no atum, o que ele pensou? Foi por conta da marca deixar o bendito de um parafuso dentro. O que eu posso fazer? E ele foi lá, ficou pesquisando e percebeu que uma mulher que aí tinha uma metade de uma rã no frango. Meu Deus do céu, Jesus amado. Ela ganhou 10 mil dólares. Então ficou super feliz. Ele já pensou: nossa, eu consigo esse dinheiro. E o que eu só querendo saber onde estava a outra metade da Ana. Eles foram numa consulta com um advogado para saber o que poderiam fazer com tudo que ele narrou e que poderia ser feito. Simplesmente processar a marca de atum, que é bem famosa, e por causa disso ele poderia receber de 5 a 10 milhões de dólares. Tava pensando o que ia fazer com isso. O bendito do advogado queria 40% do que ele ia ganhar. Pensa nisso. Eles iam ficar com 60% só. Ele não queria, ele queria tudo. Conheço alguém que vai cuidar do caso de graça. Eu vou me defender. Ele fez tudo, ele pesquisou o que ia acontecer, viu as teses, a peça que a gente chama, que é o papel que você entra com o processo, já confabulando tudo. Eu vou ter que chamar jornalistas, o pessoal, publicar na rede. Tinha ali, gente, tinha computador naquele tempo. Vai aumentar, o pessoal vai ter pena, nisso vou ter mais provas pra pôr pro juiz, pra dizer assim: ó, o pessoal achou que é ruim, ele pegou e fingiu vários diagnósticos que ele passava, e eu vou contar pra vocês. Ele simplesmente chegou e disse: uma empresa tal, marca tal, eu, por conta do parafuso, agora eu fico tendo pesadelos, me tremo todo, fico muito mal, e não sei o que. Ele fez todo um drama, convenceu. Ele devia processar a fábrica Luna em 20 milhões. Sério, e por isso ficou bem falado. Assim, o próprio presidente aí do estabelecimento o chamou. Você pode, sabendo aí que, eu vou te processar, às vezes tem gente que manda intimação antes, avisa, pra talvez, vendo uma indenização anterior, então muitas vezes fazer ali um acordo, aceitar antes, receber naquele momento, muitas vezes, ou daqui a um tempo parcelado, é melhor do que você recorrer e às vezes não ser ainda o valor que você deseja, porque quem que vai decidir por você é uma terceira pessoa. Porém, se fosse eu teria aceitado de bom grado. Ele chegou ali, o cara falou assim: e por causa disso eu vou fazer uma proposta de 1.000 dólares, você aceita? Você pensa que o cara que disse que ia ganhar de 5 a 10 milhões, você pensa que ele ia simplesmente dizer sim, maravilhoso, perfeito? Sem contar que antes disso eles ainda falaram de, um estoque de atum pra vida inteira. Uma pessoa que esse trauma de atum não podia aceitar, ele também não fez. Mas quando teve o negócio de 1 milhão de dólares, é 10% do que ele esperava. Mas você receber agora, você já ia ter uma boa grana e ia ser um negócio ali garantido. Na justiça você não
tem garantia de nada, não é 100% de certeza que vai ter aqueles 10 milhões. Eu acho que o advogado foi muito otimista, falando sério. Ele riu na cara do presidente, disse, não, nos vemos no tribunal, tchau. Aí foram simplesmente expulsos quase a patada de lá. E assim vai começar o julgamento. Antes disso, então, vamos comentar tudo o que aconteceu, qual vai ser a via, qual o código de processo civil, porque é um dano moral e dano material também. São as duas coisas. E uma indenização que ele pede não é algo de pena, porque pode acontecer também por conta de, nossa, ferir alguma coisa, lesão, mesmo sendo aí culposa, que eles não tinham intenção. Pode acontecer deles acabarem aí tendo uma pena, né, ter que pagar alguma coisa, serviço comunitário, algo assim. Mas, como eu falei, é no civil. O que ele pede é aí 10 milhões. Isso passa muito mais, muita coisa, porque não vai ser no juizado especial civil, que é algo muito mais rápido, que você pode, às vezes, ter outras vantagens que não tem num processo civil comum. Ele já não poderia ir sem advogado como ele foi. Nos Estados Unidos, você pode até pra parte penal, pra ter uma noção, mas no Brasil é diferente. O comum, por ser muito dinheiro, tinha que ter alguém autorizado com a OAB e tudo certinho pra defendê-lo. Isso não teve, então já é alguma coisa errada. Porém, assim, começa e ela chama o queixoso. Eu acho que esse queixoso devia chegar na hora, isso é um absurdo. Ele não sabe o que é, então é algo que o advogado já ajudaria ali, porque isso é bem legal, essa jogada, mas ele acabou indo lá, assim, o que aconteceu? Eu vou mostrar as provas. No processo civil, você ouve o autor também, tem a parte do advogado, sim, tem as provas. O queixoso, vou lhes contar uma triste história. Ele é o autor, então está na hora dele, sim, mas tem uma coisa antes que é a parte do acordo. Mesmo se você tentando fazer por fora e não dando certo, você pode fazer ali na audiência até a juíza tenta pra não precisar seguir em frente, porém isso não aconteceu, não teve essa ordem. Pode ter sido que na hora ali do processo os dois não tenham concordado em ter uma conciliação, então isso já poderia sim pular essa parte por conta do que eles comentaram. Porém, como eu não sei o que eles botaram na peça, o normal é ter uma conciliação. Foi a parte do autor, que tá na ordem correta. Ele diz, a prova A é uma lava-jato, a prova 2 é um parafuso. Só essas duas provas, gente. Tá, eu vou dizer já de cara que antes de falar no finalzinho, ter a perícia pra provar que realmente era aquele atum, que tinha um parafuso ali. Tinha que ter a parte ali da entrevista dele falando de todos os danos morais. E teria que ter ido no hospital pra eles analisar a garganta, se aconteceu algum corte. Pra ele dizer, nossa, foi de parafuso mesmo, então sim, você se afogou com objeto desse tipo. Tudo pra aumentar, pra dizer que sim, eu me afoguei naquele dia. Do porquê só ter ali você ter uma lata de atum, um parafuso, pode dizer que é qualquer coisa. Pode pegar uma lata de atum aí qualquer, mas teve a testemunhal. E aí é que tá. O bendito é o Kel. E ele é o melhor amigo do Kenan. Então já não poderia. É um informante. Ele não é uma testemunha. O que isso quer dizer? Que não vai ser usado como prova. É só uma coisa pra confiar. Eu gostaria de chamar minha primeira testemunha, Kel. E assim, ele não poderia ser uma testemunha, já não ia valer direito. Mas nessa hora, o que ele fala, gente? O que ele fala? Que foi ele que colocou o parafuso no atum. Não tava dentro da lata. E sim, foi culpa do Kel. E ele falou ali na hora. Eu até achei engraçado, porque antes o cara pediu pra ele jurar e ele não jurou, de dizer ali essa história do Kenan. Deixei cair o parafuso no atum. Isso pode ser acabar com o processo do Kenan, mas a parte aí do Kel, só a confissão não significa que é 100% certo que você fez isso. Tem que ter outras provas por trás. Como eu falei, não tinha nenhuma, né? Era assim, praticamente zero. Deu ali, a juíza ficou com uma cara, então sim, ela ia dizer, quem venceu foi a empresa, não tem que pagar, tananana. E ainda é capaz da empresa processar o Kenan por conta de ter aí difamado eles pra empresa, de ter acontecido ele não ter comprado as coisas. E ele ainda não aceitou aquele 1 milhão, então ele ficou sem nada. Já pensou ter prejuízo, ficar devendo pro cara? E sem falar que ele tem 16 anos na série, então ele não deveria também estar se defendendo sozinho, mesmo acho que se fosse nos Estados Unidos. Tinha que ter um representante com ele. E deveria ser os
dos pais. Doido, né? Um caso que sim, ele poderia ter R$1 milhão, mas virou de um jeito. É isso que eu tinha que comentar desse processo civil e de uma maneira engraçada. E é isso. Muito obrigada mesmo pra quem viu.